Muito obrigado, muito obrigado. Autopunir quer dizer punir a si próprio, castigar a si próprio. De que forma? Criando dores, sofrimentos, doenças no seu corpo, na sua vida. Por causa de quê? É muitas vezes devido ao sentimento de culpa, crenças errôneas, ou atos praticados errado no passado, que tem na religião chama de ilusão, de pecado, que está oculto, gravado no corpo astral. O professor Masaru Taniguchi chama isso de encobrimento da natureza divina. O que é encobrimento da natureza divina? É um estado em que o eu verdadeiro, o corpo verdadeiro que está aqui no centro, e o corpo espiritual, que é o nosso espírito, a alma, está encoberta devido à sujeira que está gravada no corpo astral, que seria o nosso subconsciente. Esse estado, o professor Masaru Taniguchi chama de encobrimento. É o estado em que a ilusão ou pecado, que é a forma das religiões chamarem os sentimentos e pensamentos negativo gravado no subconsciente. Esses sentimentos, pensamentos, ela forma uma espécie de névoa. Névoa quer dizer fuligem, pó. É como o pó de sujeira que encobre um móvel, o carro e esconde. Ao esconder também, impede que a força da vida que emana do eu verdadeiro, do Deus interior que está aqui no centro, chegue até o corpo carnal. E é bem fácil de entender, porque a força ela expande a partir desse centro, vem para cá. Se tiver uma barreira que encobre, ela vai dificultar. Quanto maior grau a parede que encobre o eu verdadeiro e o espírito, a força não chega. A força espiritual da vida, ela expande passando aqui pelo corpo, pelo nosso espírito, pelo corpo astral, pelo corpo etéreo e chega até o corpo carnal. Mas se tiver uma barreira, dependendo da espessura, entre aspas, da barreira, ela praticamente não chega a nada. E o que acontece? Faz com que nós tenhamos pouca força física, pouca saúde, ou seja, doença, fraqueza, tristeza, desânimo, pouca força mental, ficamos sem ânimo, sem coragem, sem confiança, e pouca força espiritual, que é falta de sabedoria, discernimento correto, julgamento correto, tomamos decisões erradas. E adivinha o que acontece quando tomamos decisões erradas? Está tudo errado na nossa vida. Por que surge a doença? A doença também surge, por isso que tem um asterisco aqui. A doença surge conforme a lei mental. Surge no corpo aquilo que reflete o tipo de ilusão, o tipo de pecado. Por exemplo, sentimento de raiva, ódio, mágoa, são sentimentos que rompem, cortam. Portanto, surge alguma coisa que rompe, quebra o osso, por exemplo, tem que fazer cirurgia, porque sentimento de raiva, você fica duro, enrijece, os órgãos ficam rígidos, duros e não funcionam direito, tem que fazer cirurgia. E assim por diante. Criar dores e sofrimento é uma coisa extremamente fácil. Em algumas pessoas pode surgir o desejo inconsciente de se autopunir através de dores, sofrimentos, doenças e pobrezas, etc, etc. A autopunição pelos pecados cometidos é sua finalidade. O professor Masaru Taniguchi diz assim:
Pessoa que guarda sentimento negativo como pecado no subconsciente, ou seja, no corpo astral, surge nela o desejo de autopunição, como quando levanta fumaça, quando joga pó e lixo na fogueira. A esse desejo de autopunição damos o nome de tormento da consciência ou remorso. Judas Iscariote, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, foi acometido por um violento tormento de consciência, ou seja, remorso, e acabou cometendo suicídio. O remorso é a fumaça que se levanta no processo em que a brasa da natureza divina, a luz do nosso eu verdadeiro, do nosso Deus interior, busca reavivar-se, rompendo a manta do pecado, a crosta, a névoa que encobre. De onde vem esse remorso, esta inquietação que acompanha essa consciência da culpa, do pecado? O professor Masaharu Digote diz assim: quando cometemos um pecado, ocorre uma dissonância, sensação desagradável no interior da nossa alma, do nosso espírito. Sentimos um desconforto mental, uma tortura, um remorso. Por que ocorre a dissonância no interior da nossa alma, do nosso espírito? É porque sentimos que algo incompatível com a nossa natureza divina, eu verdadeiro, Deus que está alojado em nós, está em contato conosco, na realidade está em contato com o nosso espírito, nossa alma. Quando a nossa pele está em contato com uma superfície lisa e macia, compatível com ela, temos uma sensação agradável, mas, ao contrário, quando nossa pele entra em contato com uma superfície grossa e dura, sentimos uma sensação desagradável. Da mesma forma, o pecado, tanto em pensamento ou atos, causa uma sensação desagradável no nosso espírito, nossa alma, porque não é compatível com o nosso Deus interior, eu verdadeiro, nossa natureza divina, o Filho de Deus que está dentro de nós, a perfeição da vida alojada em nós. O processo de autopunição. No início, a sensação desagradável sentida pela consciência é apenas no nível psicológico, mas pela lei mental segundo a qual vibrações da mente acabam por se manifestar, por se concretizar, por se efetivar. Pouco a pouco ela passa a se manifestar, formando aspecto visível e perceptível sob a forma de doença, de infelicidade, de sofrimento, de fracasso, etc, etc. Aí se diz, tanto o nosso corpo como o ambiente que nos cerca são reflexos da nossa própria mente. A consequência do pecado aparece objetivamente em nossa vida, tal como a sentença de um julgamento. Podemos dizer que o nosso estado físico, nosso meio ambiente, a situação que nós vivemos, as circunstâncias da nossa vida, são ditadas pela sentença da nossa própria mente, ou seja, aquilo que está gravado na nossa mente, no nosso subconsciente. A história da vida de uma pessoa e a história é a história das sentenças ditadas por sua própria mente. Cada um escreve a sua história por causa disso. Eu sou 100% responsável por todas as coisas que acontecem na minha vida. Quando digo responsável, parece que eu faço conscientemente. Não é que eu faço conscientemente. Ela é movida por coisas que eu vou acumulando no meu subconsciente. Sentimentos, percepções, coisas que eu vejo, críticas, raivas que eu sinto. Por isso que a Seichanoye diz, seja positivo, seja alegre, seja grato. Quando você vê as coisas com gratidão, você vê o lado bom.
lado positivo das coisas. Mesmo nas coisas erradas, você pensa, graças a isso eu estou aprendendo alguma coisa, graças a isso eu vou crescer, eu vou aprender, vou aprimorar o meu caráter. É autopunição, porque dores e sofrimento não são castigo de Deus. A infelicidade, o fracasso, a dificuldade financeira, a doença, enfim, não é castigo nem punição de Deus. É o nosso subconsciente, nossa mente, que faz ter uma ideia errada de um negócio, ou fique apaixonado por uma pessoa errada, ou faz dirigir o carro no lugar e na hora errada para se acidentar com um trem, com outro carro. Segundo a lei mental, o pensamento gravado no nosso subconsciente é que faz surgir uma súbita ideia. De onde vem essa súbita ideia? Vem do nosso subconsciente. Por que uma pessoa sai naquele dia, naquela hora, pega o carro e dirige uma estrada ou até numa avenida, num cruzamento e choca com outro carro e acaba machucando, acaba até falecendo? Sentimentos e pensamentos gravados que compõem a matriz da mente, que são conhecidos como pecado, ilusão, karma, negativo, crenças, é que fazem essas coisas acontecerem. Um acidente de carro num cruzamento, por exemplo, é questão de alguns segundos, ou você passar onde passa o trem passa naquele instante. Alguns segundos seriam suficientes para você evitar o acidente. Como é que faz exatamente você sair na hora certa e fazer naquele segundo, naquela esquina, naquele cruzamento? É um fato a pensar. Por quê? Com que finalidade faz surgir esta súbita ideia infeliz, se não é castigo de Deus? É só para fazer sofrer por sofrer? Por que o subconsciente faz surgir a súbita ideia infeliz? É para desintegrar, é para fazer desintegrar, quer dizer, fazer desaparecer aquele sentimento negativo, aquele pensamento negativo que está dentro, está gravado, porque não é compatível com o seu Deus interior. Você tem aquela sensação desagradável, exatamente para fazer sumir, desaparecer aquela sensação desagradável, é para purificar o nosso subconsciente, eliminando os pecados e ilusões que surgem essas ideias. Por quê? O processo de purificação exige expiações em quantidade proporcional a de pecados, os karma negativos, segundo a lei do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, ou lei da causa e efeito, o que você faz ao outro, faz para si mesmo. Jesus Cristo se referiu a isso como se fosse uma dívida, o pagamento da dívida. Enquanto não pagar a dívida não desaparece. O pagamento da dívida, na verdade, não é pagar pela dor, o sofrimento. A dor e o sofrimento é para você fazer compreender e entender que você praticou alguma coisa errada, que não deve praticar mais. Então, se você compreender isso antes, pedir perdão, você se arrepender principalmente das coisas que você fez de forma errada, pensou, agiu de forma errada, automaticamente isto é eliminado, não precisa passar pela dor, pelo sofrimento. Se você compreende, você reconcilia com as pessoas, você perdoa, você tem sentimento de gratidão. Por quê? Porque fez você entender a verdade, fez compreender que você fez alguma coisa que não devia ter feito. Esse arrependimento é o suficiente para purificar, para desintegrar
sem ter que passar pelas dores e sofrimento, que é o mesmo processo de confissão da Igreja Católica, mas não pode ser uma coisa que vai toda semana ou pensar assim, eu faço coisa errada, eu vou, confesso e está tudo certo. Não adianta só confessar, é preciso se arrepender. Quando se arrepende, ela anula, porque a finalidade não é fazer você sofrer, é fazer você entender. Mas se você entender, se você lavar a sua sujeira antes, ela fica limpa. Ficando limpa, não precisa passar por dores e sofrimento. Esta autopunição, purificação, funciona como rigorosa lei matemática, onde 2 mais 2 é igual a 4, ou 2 menos 2 é 0. Essa punição implacável da autoeliminação dos pecados é segundo o julgamento do nosso própria mente. Não é devido a julgamento de Deus, não é punição dada por Deus. É nós que sentimos remorso, culpado. Esse sentimento de culpa, remorso é que faz aparecer, faz acontecer coisas erradas na nossa vida, no nosso corpo. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: é um grande erro pensar que precisa punir a si para aplacar a ira de Deus. A expiação não é para acalmar a ira de Deus, exibindo cena de autocondenação e autopunição. Deus não deseja que ninguém sofra, pois Deus é amor, Deus é perdão, Deus é sabedoria. Não tem sentido dizer que Jesus se deixou crucificar para resgatar os pecados da humanidade, acalmar a ira de Deus e fazer com que Deus perdoe os homens. O que deve ser amainado não é a ira de Deus, e sim a ideia de autopunição que existe no subconsciente do homem. Jesus se deixou crucificar para eliminar esse sentimento de culpa, de pecado da humanidade. As pessoas deixaram de se autopunir. Não é castigo de Deus. Deus não castiga. Então, Jesus não se classificou para amainar, para acalmar a ira de Deus e fazer com que Deus perdoe os homens. Deus é amor. Amor nem perdoa. Amor é amor, simplesmente aceita qualquer pessoa. Por isso que Deus faz chover sobre justos e injustos. Ele não fica julgando. Ele não tem essa coisa do ser humano, do cérebro humano de julgar. É muito diferente. Jesus veio para amainar a ideia de pecado da humanidade. Jesus Cristo veio para amainar a ideia de autopunição gravada no subconsciente dos homens, para que não haja sofrimento, não haja dores, doenças, pobreza neste mundo. E para facilitar a aceitação do amor e perdão de Deus. Deus sempre aceita qualquer pessoa, qualquer ser humano, por mais que tenha praticado coisas piores, coisas do mundo, assim, ainda assim ele é o Filho de Deus e tem a perdão do Pai. O Pai sempre perdoa. Quem pecou, ele e os seus pais, se referindo-se à situação em que Jesus foi indagado diante de um cego de nascença. Quem pecou, ele, o cego ou seus pais? E a resposta de Jesus Cristo foi: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. É fundamental entender isso. Se você entender isso, você vai entender que Jesus não se crucificou para amainar a ira de Deus, mas para que fazer manifestar a glória de Deus. Imagina o pecado como um papel de embrulho. O pecado é aquilo que encobre o nosso eu verdadeiro, nossa natureza divina, o Filho de Deus,
e impede a revelação da força da vida do Deus interior, do Filho de Deus. Se um embrulho é dado a alguém, se uma coisa, um pacote é entregue embrulhado, é para que você receba aquele presente, né, primeiro, e remover o invólucro, né, para ver o presente, para revelar o presente. Quando o embrulho for trazido para um lugar claro e o invólucro é retirado, revelará o seu conteúdo. O mesmo acontece com o homem. Somente quando ele for exposto à luz da verdade e for desfeito o invólucro, o papel que encobre o eu verdadeiro, o invólucro do pecado, é que surgirá o eu, o Filho de Deus perfeito, a nossa natureza divina. Então, não é para mostrar o seu pecado que o Filho sofre de cegueira. Pelo contrário, ele expõe a cegueira para expor a natureza divina do Filho de Deus, ou seja, para manifestar a glória de Deus. Tanto é que Jesus limpou os olhos e disse: você está curado, e o menino passou a enxergar, ou seja, manifestou a perfeição de Deus, manifestou o Deus interior que está dentro, o Deus interior que estava encoberto por uma névoa, uma capa de sentimento, de culpa, ou seja, o que for, foi retirado simbolicamente. Jesus limpou os olhos, passou, disse que foi cuspe, mas não sei o que foi que ele passou, mas sei que ele simbolicamente ele limpou os olhos e o menino passou a enxergar, ou seja, simbolicamente ele retirou a sujeira. Quando retirou a sujeira que impedia de manifestar Deus, a glória de Deus, o menino cego ficou curado, passou a enxergar, a mostrar o eu verdadeiro, o Filho de Deus perfeito alojado dentro de ele. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestar nele a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus quer dizer para mostrar que o pecado não existe de verdade. É criação da mente em ilusão, da crença errada arraigada dentro de nós, que com sua força mental negativa cria coisas, imagens falsas imagens, como doença, como a cegueira, como a pobreza, como situações que causam dores e sofrimentos na nossa vida. É para isso, para manifestar a glória de Deus, para manifestar a nossa perfeição, nossa natureza divina perfeita, é que acontecem essas coisas. Quando você compreender que isso não é castigo, mas para manifestar o seu eu verdadeiro, ela rompe a casca da ilusão, a sujeira que envolve, e manifesta o eu verdadeiro, a minha natureza divina. Muito obrigado. Muito obrigado.